Queridos conselheiros, meus irmãos, minhas irmãs, pastores de todo o Brasil, meus amigos, nós estamos falando sobre aconselhamento pastoral. Então, você vai olhar nos nossos vídeos aí, temos dezenas de temas que estamos abordando. Às vezes nós enfatizamos algo num vídeo que a gente tinha falado outro, mas para enfatizar mais. Como hoje eu quero falar sobre a questão da igreja em relação à homossexualidade. É um tema que eu já venho abordando algumas vezes, mas é uma coisa que tem crescido muito no nosso meio evangélico. Como eu atendo pessoas sempre, tem chegado muito a mim pessoas, meninas, adolescentes com tendência lésbica. Tem aparecido muita gente, meninos com tendência homoafetiva, chamado. E no contexto cristão é uma coisa bastante estranha. Claro que nós hoje estamos rodeados de questionamentos jurídicos até, nosso posicionamento público sobre essas coisas. A discussão no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, são temas que Conselho de Psicologia, e nosso papel é orientar. E eu tenho sempre dito que qualquer pessoa precisa ser tratada com todo respeito. Se um homossexual procura a sua igreja, a minha, eu tenho que tratá-lo com todo respeito. Ele começar a se congregar e conversar a vida dele depois. Mas é necessário que a gente tenha todo respeito para todas as pessoas, em qualquer meio, escolha a opção sexual dele, seja lá o que ele quiser da vida dele, é não discriminar, o não ao preconceito. Isso é fantástico. Mas também nós somos membros de igrejas evangélicas. E às vezes tem mudança de comportamento em adolescentes. Na questão homossexual, eu gosto de analisar a homossexualidade. Duas frentes, uma frente espiritual, biblicamente é condenado espiritualmente. Mas eu gosto de lembrar que a homossexualidade, a tendência homossexual, pode ser fruto da criação familiar. E apenas um lar que se separou, por exemplo, o filho foi criado só com a mãe e ele ganhou trejeitos femininos, obviamente. Ou ele foi criado só com a avó, e ele pegou um jeito mais mimoso de caráter feminino. Ou ele foi criado no lar de contenda tremenda entre marido e mulher. E eu estava um dia desse, numa palestra, um adolescente me procurou, e fez uma pergunta, disse como ele fazia, que ele não queria ter relação, ou ter amizade, ou namorar uma moça que tinha 16 anos, ele não queria meio com mulheres. Também não queria ser gay, foi a decisão dele. Mas ele alegou que a questão dele vinha de casa. E por quê? Porque a mãe dele espancava o pai. Isso gerou mudança séria no comportamento dele, no pensamento dele. E ele se abalou muito. Então, existe toda uma raiz familiar, da maneira que pai e mãe vivem. Quem você é na idade adulta, já repeti várias vezes aqui, porque isso é muito importante. É o resultado da sua estrutura familiar. É o resultado do que passou na família, do que criou na família. É o resultado do que aconteceu no conflito ou na unidade de marido e mulher. Na comunhão ou na descomunhão. Na paz ou na guerra. Vai resultar no que você é como adulto. E a homossexualidade, no início da primeira tópica de Freud chamava a homossexualidade de uma doença, uma perversão sexual. Mas isso evoluiu para outro caminho e Freud passou a tratar apenas como de uma forma no processo do Édipo invertido. Por esse caminho, as explicações que Freud dá, que Lacan dá sobre a importância do pai e da mãe no casamento, ele leva a entender, aliás, Lacan diz que uma criança criada sem pai tem uma tendência muito grande
para a psicose. Ele fala até de um pai emprestado que a pessoa tem que ter para ter a figura relativa, formal, objetiva de um pai. É o Jacques Lacan. Fala muito da necessidade de ter a figura do pai e da mãe. Obviamente que isso mudou muito tempo. Hoje a família tem diversos tipos de família em relação a ter um pai criando filho, ou mãe criando filho, ou avó criando filho. Tudo isso se supera desde que a educação seja uma educação muito sábia. Educação muito sábia. Você não pode dividir seu filho ser o que ele quiser ser. E se ele for, tem que saber lidar com isso. Mas você pode muito bem trabalhar com precaução, tendo um lar equilibrado, educação, oração, leitura da Bíblia. Os pais precisam ser orientados como ser pais para criar filhos crentes e abençoados. Mas se na igreja, como o pastor deve lidar, quando começa um garoto com trejeitos homoafetivos, como vai lidar com uma garota que está andando com garotas e se diz lésbica? Como você vai lidar com isso? Primeira coisa é que igreja é lugar de amor, de amar as pessoas. Eu acho que a igreja precisa divertir muito os seus jovens para evitar desrespeitar uma pessoa. Se entra na igreja uma pessoa homossexual, ele é um ser humano. Precisa de amor, de Deus na vida dele. E às vezes a pessoa trata com desdém, faz brincadeirinhas, porque ele tem um trejeito diferente, mas faz brincadeirinhas, bullying, ofensivo, muito bullying na escola e nas igrejas também tem bullying com meninos ou meninas que estão agindo de forma diferente. Primeiro passo é amar e respeitar esses garotos. Amar e respeitá-los. Acima de tudo, amar e respeitar. Depois é importante que se trabalhe, discuta os temas abertamente com eles. Porque na adolescência existe muita sonho dourado em relação a uma coisa, a mídia, incute muito isso na cabeça dos meninos. Há uma coisa como se criasse no mundo hoje uma pessoa especialíssima, que são os gays. É uma sociedade diferenciada, melhorada, que é um equívoco, o gay é um ser humano como outro qualquer. Mas, no contexto da igreja, a gente precisa trabalhar para não repelir as pessoas por esses trejeitos, mas cuidar da alma dele. Tratar a alma dessa pessoa. Cuidar da situação emocional e espiritual dessa pessoa. Com orientação, com diálogo, com reuniões, conversando, para evitar esses conflitos íntimos que esse menino está tendo. A gente precisa curar as pessoas dos seus traumas. A homossexualidade não tem cura, não é doença, é um comportamento. Então esse comportamento precisa ser conversado com o pai, com a mãe, com o pastor, com o conselheiro, com o professor de escola dominical, líder de jovens, líder de adolescentes. Todo mundo pode ajudar de uma forma inteligente. Aquele menino encontrar o seu caminho, o caminho de existir dele de forma equilibrada, sábia, com Cristo na frente. Ele pode estar passando por uma crise momentânea da sua sexualidade, da sua personalidade, e precisa ser tratado isso com carinho. E se for necessário que o pastor conduza esse processo de aconselhamento com alguém que tenha um conhecimento maior sobre sexualidade, essa pessoa precisa passar por um processo de orientação, de vida espiritual equilibrada, de crescimento em Cristo, de leitura da Bíblia, de oração, de um momento de aprendizado espiritual, ir para a escola dominical, ser tratado dignamente, e alguém ir para a casa dele conversar, tratá-lo com amor, com carinho. Tudo é superável onde há amor, onde há Deus e onde há respeito pelas pessoas. Qualquer coisa vai ser superada. Qualquer crise será superada. Se houver muito amor, se houver muita sabedoria para lidar com esses casos. São casos complexos que geram um determinado alarme entre os membros da igreja, ou escandaliza o ambiente, ou cria-se uma série de grupinhos sobre aquela pessoa. Tudo isso está errado.
Aquela pessoa precisa ser incluída no contexto, amada, respeitada e trabalhada no seu comportamento, aconselhamento, acompanhamento e muito mais. Orar para que ele seja cheio do Espírito Santo e supere qualquer coisa, comportamento que afaste ele do Senhor. Qualquer comportamento que afaste ele da fé, dos princípios cristãos, dos princípios da família. Qualquer comportamento que o faça ser vítima de preconceito por aí. Nós não podemos ter preconceito. Nós precisamos respeitar as pessoas como elas são. Nós podemos crer que Deus faz milagres. Nós podemos crer que Deus muda o comportamento. Podemos crer que a vida da pessoa pode ser que, ao passar da adolescência, ele vai seguir um caminho sábio e prudente. Nós precisamos lidar com isso com toda a sabedoria, para não acabar prejudicando o resto da vida de um adolescente, ou de uma criança, ou de um jovem. Nós adultos temos que lidar com eles com sabedoria, levando uma coisa boa para que eles leiam, um texto da Bíblia, uma oração, um tempo com eles, um aconselhamento, leve na sua casa para conversar, leve ele para o grupo da mocidade, converse com a mocidade sobre esses assuntos, tenha palestra com os jovens sobre essas possibilidades de surgir casos assim dentro da igreja, como lidar com isso. Como lidar com esse assunto sem criar uma crise dentro da igreja. Tratar essas pessoas, poder essas pessoas ganhar um nível de equilíbrio espiritual. Se elas forem cheias do Espírito Santo, certamente tudo isso será superado. É preciso encher essa pessoa de Deus, da sua palavra, da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua compaixão e do temor de Deus na vida deles. É por aí o caminho de saída desses casos que estão surgindo aqui, ali e acolá, entre jovens e adolescentes, casos como esse estão surgindo. Nós precisamos estar atentos, primeiro para protegê-lo até do bullying e da intriga, e depois protegê-lo do pecado. Depois ajudá-los a encontrar um caminho cheio de sabedoria, de conhecimento da palavra do Senhor. Encontrar um caminho de maturidade, de fazer a escolha melhor, correta para a vida deles. E não ser levado pela influência da mídia, pela influência da vivência que eles tiveram na casa dele, pelas crises familiares que eles passaram, pelas guerras emocionais que esses adolescentes estão passando. É preciso um trabalho sério, cuidadoso, amoroso, com esses meninos da igreja, porque ele acaba sendo vítima de preconceito em vários lugares e ninguém cuida deles. Preciso cuidar da alma desses garotos e dessas garotas. Para isso que existe igreja, para isso que temos pastores, para isso que temos conselheiros, professores, pedagogos, psicólogos. Todo mundo precisa ajudar a incluir, não excluir, incluir eles na classe, incluir na igreja e cuidar desses comportamentos para que eles superem esta fase, superem esta crise, superem essa dificuldade de relacionamento, para que eles vençam todas as adversidades. Nós fomos chamados para servir a obra do Senhor, para fazer o melhor para o Senhor, para sermos usados pelo Senhor. Eu quero, antes de encerrar, quero lembrar você que nós, hoje aqui, porque eu já gravei um vídeo aqui hoje, estamos no Orfanato Evangélico da Assembleia de Deus da Bahia, onde eu sou vice-presidente ainda, fui presidente durante 20 anos nesse orfanato. É uma obra linda, bem organizada, e que Deus tem abençoado muito. E hoje nós estamos aqui fazendo uma reunião e eu aproveitei a oportunidade para gravar alguns vídeos aqui, no Orfanato Evangélico, que hoje chama-se Cidade de Refúgio, Casa de Acolhimento Cidade de Refúgio, que é uma casa de acolhimento de crianças de toda a comunidade aqui do interior de Feira de Santana, no interior da Bahia. É uma casa que vem sendo, há muito tempo, tem quase 70 anos essa casa de menores, nossa, de crianças e adolescentes, e vem sendo utilizada pelos meios, por juizado, promotores, conselhos, tutelares e tudo mais, como um centro de apoio da região aqui da Princesa do Sertão, cidade de Feira de Santana, estado da Bahia, onde estamos agora. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Façamos um trabalho lindo de aconselhamento, cuidando desses garotos e garotas que estão com as crises existenciais agora, nessa área da homoafetividade. Nós podemos ajudar
em vez de criticar, em vez do bullying, em vez de repreender, de excluir, botar para fora da igreja, nós temos que acolher, cuidar, ajudar e Deus vai trabalhar o comportamento deles e fazer milagres. Um abraço, queridos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future, and their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos. Com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.